Meus irmãos, boa noite, paz e graça. Que Deus possa nesta noite estar falando aos nossos corações, possa estar nos despertando a cada instante das nossas vidas como igreja do Senhor, para sermos missionários, indo, orando e contribuindo, Nenhum nem outro anula um ao outro. Você pode ir com os seus passos, caminhando. Você pode contribuir com aquilo que você é desprendido a fazer. E você pode fazer isto também orando. Então, que a Igreja Presbiteriana de Rio Tinto possa realmente dizer assim como diz esse hino: venho em serviço do meu Rei. Amém? Que Deus nos ajude a fazermos isto. Esta é a nossa missão. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo de 11 até o versículo 21. Gálatas, capítulo 11, capítulo 2, versículo de 11 ao 22. Gostaria de, junto com os irmãos, nós meditarmos sobre a transformação de Deus na vida do homem. Hoje, como servos do Deus Altíssimo, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Deus. Amém? Gálatas, capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, versículo 11 ao 21. Todos acharam? Sentados mesmo, os irmãos poderão acompanhar a leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, como obrigas os gentios a viverem como os judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus.
também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á acaso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos achegamos a Ti, ó Deus, para pedir graça, para pedir, ó Deus, orientação do Teu Espírito, ó Deus, no falar da Tua palavra. Senhor, a começar de mim, ó Deus, fala aos nossos corações. Ministra, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Ó Deus, porque sabemos que não chegamos aqui em vão. Chegamos aqui, ó Deus, porque o Senhor tem uma palavra para nós. Palavra esta, ó Deus, que nos impulsa a viver uma vida, ó Deus, correta diante de Ti. Meu Deus, eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a compreender, a entender a Tua palavra, ó Deus, que agora será exposta. Que o Teu Espírito, ó Deus, que habita no Teu povo, habita na Tua igreja, possa abrir a nossa mente para compreender as verdades da Tua palavra. Ó Deus, é isso que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, retornamos mais uma vez a exposição da carta aos Gálatas, no culto de missões, e isto muito propício, porque o apóstolo Paulo sempre está falando, sempre está orientando acerca do Evangelho de Cristo. O Evangelho, ele precisa ser pregado com fidelidade. O Evangelho, ele tem que ser anunciado, irmãos, para o mundo, de que somente por meio de Cristo é que nós obtemos a salvação. Somente por meio de Cristo é que nós, de fato, podemos ter a certeza da nossa salvação. Então, nada mais, nada menos do que nós falarmos isto em um culto de missões. Então, meus amados, o apóstolo Paulo continua fazendo o seu relato na carta aos Gálatas, contando todos os fatos para aqueles irmãos acerca de como eles deviam se proceder diante da pregação do Evangelho, diante daquilo que ele tinha ensinado nas suas viagens missionárias. Então, queridos, vimos que Paulo, após a sua conversão, ele foi para a Arábia, e lá durante um tempo, durante 3 anos, ele permanece lá, certamente sendo instruído pelo próprio Cristo, que apareceu a ele no caminho de Damasco.
E após 3 anos ele vai para Jerusalém para se encontrar com Cefas, com Pedro, durante 3 anos. E aí então, depois dessa visita, ele passa 15 dias lá. Ele só vê a Pedro e também a Tiago, irmão de Jesus, e não viu os demais apóstolos, somente estes. Passou 15 dias em Jerusalém. Depois ele retorna. E aí então, aqui domingo nós vimos que ele já relata que após 14 anos, ele retorna novamente a Jerusalém, agora com uma missão, agora por causa de uma visão que ele havia tido, né, que não deixa muito explícito qual foi essa visão, esta revelação, melhor dizendo, que ele teve para após os 14 anos retornar a Jerusalém novamente. E por incrível que pareça, foi onde se deu justamente o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio de Jerusalém, que foi justamente para tratar de uma disserção, de uma má interpretação do que eles estavam ensinando acerca da circuncisão. E lá no concílio de Jerusalém foi justamente orientado tudo isso acerca desta obra que havia na lei e que não mais agora tem sua necessidade de ser praticada. Na verdade, quem presidiu o concílio de Jerusalém, está lá em Atos capítulo 15, foi justamente o apóstolo Tiago. Foi Tiago, irmão de Jesus, que presidiu este concílio. E aí, meus irmãos, o texto, depois de todos esses fatos que acontecem agora, é Pedro que vai para a Antioquia. A igreja da Antioquia estava tendo um grande êxito, estava crescendo, o evangelho estava sendo pregado, as pessoas estavam se convertendo a Cristo mediante o evangelho verdadeiro, o verdadeiro evangelho, aquele pelo qual Paulo fala lá no primeiro capítulo, o evangelho verdadeiro. E aí então Pedro, melhor dizendo, vai para Antioquia e lá está convivendo uma vida comum de uma igreja, onde líderes e liderados se dão bem, sentam-se juntos, comem, conversam, brincam e assim tudo mais. Pedro, com a sua atitude presente, era uma atitude que toda igreja precisaria ter. Se não acontecesse posteriormente uma dissimulação do apóstolo Pedro. Porque, meus irmãos, Pedro era judeu, e há quem diga que ele era um dos que estava apoiando esse movimento judaizante quanto à circuncisão. Por quê? Porque eles diziam que os gentios, os irmãos sabem que eram os gentios eram justamente aquelas pessoas de outras nações, que não fazia parte da linhagem de Israel, da linhagem judaica. Então eles eram tratados por todos os judeus como essas pessoas como gentios. E essa palavra era uma palavra pejorativa, não era uma palavra natural, normal, não era uma palavra pejorativa. Era como se aqueles fossem pessoas de segunda categoria, ou seja, pessoas que não tinham tanta importância como eles, judeus, tinham.
Mas o Evangelho de Cristo, irmãos, não se deteve, não teve como prioridade deter somente aos judeus, mas também aos gentios, mas também àqueles estrangeiros. Então, Pedro estava em uma terra gentílica. Pedro estava em uma igreja de gentios. Havia judeus também lá, juntos, mas a igreja era gentílica. E aí, nesta visita, Pedro está lá vivendo uma vida comum. Uma vida que a igreja do Senhor precisa viver. Se não tiver dissimulação, se não tiver hipocrisia. Esta era. Pedro estava vivendo uma vida de hipocrisia. Porque enquanto os demais judeus não chegaram, ele estava vivendo uma vida juntos com os demais. E o que Paulo reprova é esta atitude. Vejamos, meus irmãos, Bíblia aberta, vamos seguindo a leitura. Veja só o que acontece justamente do versículo 11 ao versículo 13, que diz: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Então, está aqui um princípio de um problema, um princípio, irmão, de uma atitude reprovável, de uma atitude que não condiz com o Evangelho de Cristo. Estava lá Pedro, participando da mesa com os gentios. Estava lá Pedro, meus irmãos, comungando com tudo que estava acontecendo lá, no momento. Mas chega agora Tiago, juntamente com outros judeus, e quando Pedro vê a chegada destes, eles começam a se afastar dos demais, dos gentios. Pedro começa a se recuar. E diz o próprio apóstolo Paulo, temendo as pessoas que defendiam a circuncisão. Então, meus irmãos, no versículo 11, Paulo mostra que esta atitude de Pedro é uma atitude reprovável, digna de repreensão. E Paulo, o mais novo dos apóstolos, teve que mostrar a um dos mais velhos dos apóstolos que a sua atitude era uma atitude digna de repreensão.
Meus irmãos, aplicando para nós, como igreja do Senhor, qual tem sido a nossa atitude? Como é que nós temos nos portado em ambientes que nós estamos sempre presentes? É algo, meus irmãos, que talvez você possa até dizer: pastor, já vem com essa de novo? Mas é algo, meus irmãos, importantíssimo nós pensarmos de qual é a nossa atitude. Porque alguém de alta categoria, como Pedro, que andou 3 anos com Jesus, viu coisas grandiosas o nosso mestre fazendo, viu ele sendo crucificado, viu ele, meus irmãos, passando por toda aquela agonia. Quem mais tinha argumentos para corrigir tais atitudes era Pedro. Mas o seu comportamento foi reprovável. Foi necessário, meus irmãos, Paulo resistir frente a frente, olho a olho, face a face. E esta repreensão, irmãos, foi digna de aplauso. Paulo resistiu. Esta expressão resistiu, irmãos, traz a ideia justamente de colocar-se contra alguém. Esta é a ideia de resistir de forma severa. Não foi aquele conselho de canto de parede: olha, Pedro, você não deveria ter agido assim. Olha, essa postura sua não é correta. Não, meus irmãos, foi algo severo. Foi uma palavra, irmãos, que de repreensão mesmo, porque a atitude era repreensível. Traz aqui a ideia de um grande desabafo, de uma atitude que reprovava totalmente essa postura. Então, Pedro estava lá, numa boa. Os irmãos sabem que a nossa atitude, irmãos, eu sempre, quando estou ministrando, eu sempre incluo a minha pessoa. Os irmãos nunca veem, assim, às vezes veem eu dizendo você, né? É uma displicência. Mas, meus irmãos, nós, quando estamos ministrando, a gente tem que se incluir também. E nunca ir diretamente você. Não, mas nós. Nós, irmãos, temos que procurarmos termos uma postura digna do Evangelho, onde nós estivermos. Sabe por quê? Porque nós podemos levar outros a ter atitude errada por causa de nós. Não é questão de legalismo, não. Não é questão, irmãos, de querer ser o que não é. Não, meus queridos. É querer realmente mostrar que nós somos crentes em Cristo.
Estava lá Pedro na boa, estava lá Pedro se divertindo, comendo com os gentios. Aí chega os judeus, ele começa a sair do meio dos gentios, e com ele alguns outros judeus, até Barnabé, meus irmãos, amigo e missionário, juntamente com Pedro, melhor dizendo, com Paulo, que fez várias viagens missionárias com Paulo, estava lá juntamente com Pedro. Veja que visita decepcionante. Veja que visita, irmãos, que não devemos desejar uma visita dessa nunca. Veja só, Pedro visitando a igreja e agora levando alguns de lá que eram judeus e congregavam na igreja da Antioquia a também dissimular. Então, entendamos, eu e você temos que ser diferentes. Temos que ser diferentes. Veja só, no versículo 13, e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação. Queridos, esta palavra dissimulação, ela é uma palavra que traz a ideia de hipocrisia mesmo. Hipocrisia. Seria justamente a ideia da atuação de um artista. Seria justamente a atuação, irmãos, de alguém em um teatro. Então, as pessoas estavam dissimulando ser cristão. Eles estavam, de fato, tendo uma atitude, meus irmãos, de alguém que representa. Ou seja, uma vida irreal. Ou seja, uma vida não verdadeira. E como eu disse, o próprio Barnabé se deixou se levar pelaquela postura. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela é composta de pessoas de várias classes. Há rico, há pobre, há negro, há branco e uma infinitude de classes. Uma igreja cristã não pode ser cristã, não pode carregar esta marca, não pode carregar este selo, se der lugar a qualquer diferença de classes. Uma igreja cristã que faz diferença de classes, ela não pode ser chamada de cristã. Ela pode ser chamada de clube de encontros de pessoas. Ela pode ser chamada de reunião de pessoas. Ela pode ser chamada de qualquer coisa.
qualquer coisa, menos igreja cristã. É duro ouvirmos isso, irmãos, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Como eu disse para os irmãos, os judeus se achavam os de primeira classe. E todos os outros, segunda classe. Mas a igreja de Cristo não tem esta. E se assim tiver, meus irmãos, está trilhando pelo caminho que não é o caminho que Cristo quer para a sua igreja. Os títulos que nós temos, que nós adquirimos, não há na igreja de Cristo. Todos nós somos iguais. Os títulos que nós conquistamos com o nosso trabalhar, com o nosso labutar, com os nossos estudos, seja qual for a forma, na igreja de Cristo não é isto. Que nós não venhamos pensar como alguns dos judeus, que olha para o outro que não faz parte do seu sangue, olhar para eles como pessoas sem importância. Todos nós temos o valor que é o valor do sangue do Senhor Jesus. Ele, da mesma forma que o sangue de Cristo comprou um doutor, comprou um que não é doutor. O mais simples, que faz parte do corpo de Cristo, foi comprado pelo mesmo preço. Então nós, queridos irmãos, não podemos carregar esta marca de cristão se nós não deixarmos de lado a nossa hipocrisia. Nós temos que deixar de sermos atores. Nós não podemos fazer da casa do Senhor teatro. O púlpito não é palco. O púlpito, meus irmãos, é lugar de pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, que alcança vidas e transforma as vidas. A igreja física, e na verdade a igreja é você, né? Mas de forma costumeira nós falamos aqui, né? Lugar de reunião, igreja. Então este lugar de reunião que nós denominamos igreja não é um teatro, não é um palco, não, meus irmãos, é onde se reúnem os filhos de Deus.
filhos estes que não podem ter atitudes que seja digna de repreensão. Precisa ser atitudes dignas de glória, de louvor, sabendo que nós fomos transformados, que nós não somos mais quem nós éramos antes. Que agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. O lavar regenerador de Cristo nos lavou e nos fez novas pessoas. Então, Pedro foi repreendido por Paulo por causa desta atitude. Vejamos, meus irmãos, o versículo 14 ao versículo 16. Ao versículo 17, que diz assim, meus irmãos: quando, porém, vi que não procedia corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Nós judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Versículo 16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Versículo 17: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á acaso ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Vejamos aí, irmãos, Paulo expondo para aquela igreja da Galácia, dizendo: olha, foi necessário chamar atenção, foi necessário repreender a Pedro por causa desta atitude. E como eu disse anteriormente, não foi no canto de parede, foi na frente de todos. Veja só o que ele diz: na presença de todos, ele repreendeu a Cefas. Cefas era o nome dado a Pedro. O próprio Jesus deu esse nome a Pedro. E aqui Paulo narra esta atitude, onde ele diz que houve a necessidade desta repreensão em público. Diz: olha, como tu, judeu, vives como gentio e não como judeu, e agora obriga, né? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Veja só, meus irmãos, que postura.
Que postura! Ele era judeu e estava vivendo ali como gentil. Os gentios, eles não praticavam a circuncisão. Eles não seguiam a lei. Porque a lei, ela se tornou desnecessária com a morte de Cristo. Porque a lei, como os irmãos já sabem, a lei, ela foi feita para mostrar o nosso pecado. Mas a lei, nós não poderíamos ser salvos pela lei, porque para ser salvos pela lei, nós teríamos que cumprir toda a lei. E havia grande impossibilidade. Então a lei veio para mostrar o pecado. Mostrou o pecado. Mas ela agora, ela nos apontava para alguém. Este alguém, Jesus Cristo. Porque se nenhum homem podia cumprir a lei, o Filho de Deus, homem, este sim, podia cumprir a lei. E assim cumpriu, em nosso lugar. E assim cumpriu, quando nós não podíamos cumprir. Então, Paulo chega para Pedro: olha, você quer obrigar os gentios viverem como judeu, mas você vive como gentio. É a mesma coisa, irmãos, nós queremos que alguém tome uma postura de crente, de salvo, quando nós não temos essa postura de salvos em Cristo. E muitas vezes nós apontamos: olha, fulano, ciclano, ou quem quer que seja, tem esta atitude. Mas muitas vezes nós estamos tendo. Então queremos que os outros tenham atitude de crente, mas nós não temos. Eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos: isso cai muito bem em nossa casa, em nosso lar, meus irmãos. Nós somos pais e queremos que também os nossos filhos tenham aquele comportamento cristão. O que nós, de fato, devemos sim ensinar aos nossos filhos. Olha, meus filhos, olha, minha esposa, olha, meu esposo, olha, a palavra de Deus diz assim: devemos fazer. Devemos tornar a nossa casa uma igreja, onde o nome do Senhor seja glorificado. Mas muitas vezes nós não estamos tendo essa postura. Às vezes a gente está dizendo: não faça isso, mas a gente está fazendo. Quando muitas vezes a gente diz: meu filho, não minta. Fale sempre a verdade. Aí o telefone toca. Se for para mim, diga que eu não estou. Vale o quê? Eu dizer para o meu filho: não faça isto. E agora eu estou dizendo: diga, faça. Era a mesma coisa, meus irmãos, que Pedro estava fazendo. Estava querendo que os gentios vivessem como judeu. Mas ele estava vivendo como gentio. E
E cabe nessa repreensão de Paulo a Pedro mostrar que nós somos justificados não pelas obras da lei, e sim por meio de Cristo Jesus. Porque era isto que aqueles que iriam implantar a circuncisão, meus irmãos. A lei foi dada para Israel. Foi sim. Israel foi incapaz de cumprir, quanto mais os gentios. Se de fato, meus irmãos, nós seguíssemos cumprindo a lei, nós anularíamos o sacrifício de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fala no restante do texto. Ele diz, olha, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. É evidente, meus irmãos, que nós não podemos viver como aqueles sem lei. Porque Cristo já morreu por mim, Cristo já cumpriu a lei em meu lugar, agora eu posso viver como eu quiser. De forma nenhuma. Um crente não pode pensar desta maneira. Um salvo não pode pensar desta maneira. Nós precisamos ser o exemplo, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Ele foi, nós devemos ser também. Aí ele diz, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido que Cristo Jesus, temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé. E não por obras, pois por obras ninguém será justificado. Eu posso fazer muita coisa no reino de Deus, na igreja. Eu posso atender muitos, suprir a necessidade de muitos órfãos e muitas viúvas. Por exemplo, em algumas igrejas que pastoreei lá em João Pessoa, nós fazíamos escolhíamos um dia à noite um grupo de pessoas e nós levávamos roupas, calçados, nós recolhíamos muitas coisas durante o período, e aí nós saíamos à noite, uma fila de carro, nós saíamos distribuindo, e em alguns locais que as pessoas, os moradores de rua ficavam, e nós distribuíamos alimento, não alimento propriamente dito, mas lanches, e também nós dávamos roupas, dávamos calçados, alguns até brinquedos que eram recolhidos, muitas crianças também ficavam na rua. E quando eu fui a primeira vez, nós víamos que muitas igrejas, outras denominações, também estavam fazendo isto. Irmãos, nós devemos suprir as necessidades dos necessitados, dos órfãos, das viúvas. Precisamos, sim. Nós só não precisamos entender que fazendo isto, nós estamos contribuindo para a nossa salvação. O que algumas religiões aí que fazem isso aí compreendem assim, que pode ser salvo pelas obras.
Paulo está dizendo aqui, pelas obras da lei, ninguém será salvo. Para ser salvo, precisa morrer. Morrer a sua natureza, o seu eu, o seu ego. E isto, meus irmãos, nós só fazemos se de fato nós compreendermos que foi Cristo que pagou um preço por nós. Para nós encerrarmos, irmão, o versículo 19, 18 ao 21, diz assim: porque se tornam a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque, versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Versículo 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, versículo 18, Paulo diz: se tornam a edificar o que destruí. Que linguagem é esta que Paulo está falando? Meus irmãos, Paulo era judeu. Ele era judeu. E agora ele foi chamado ao apostolado para os gentios. Então, a muralha, o muro, a separação que havia entre ele e os gentios foi quebrado, foi derrubado. Então ele agora diz: olha, se eu vim edificar, construir o que eu destruí, que foi a separação, que foi entender que Cristo não veio só para eles, judeus, mas também para os gentios. Ele quebrou isto, ele tirou isso da sua mente, ele tirou isso da sua vida. Então, se ele diz: agora se eu edificar o que destruí, então eu me constituo, versículo 18, a mim mesmo me constituo transgressor. E agora ele, se assim o fizesse, estava fazendo a mesma separação. Então, com isto, ele estava dizendo que o sangue de Cristo não alcançaria também aos judeus. Melhor dizendo, aos gentios. Aí ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Ele diz: olha, a lei agora não tem mais poder sobre mim, porque eu morri para ela. Agora eu me refugio em Cristo. Cristo é o que cumpre com fidelidade a lei no meu lugar. Ele diz: eu estou crucificado. Final do versículo 19. Eu estou crucificado com Cristo.
Cristo morreu na cruz ou não? Sim. E aí Paulo diz, com a morte de Cristo, com a crucificação de Cristo, eu também fui. Porque Paulo diz que foi crucificado com Cristo? Porque Cristo levou os pecados do apóstolo Paulo. Ele reconhecia que os seus pecados Cristo levou na cruz. E no versículo 20 ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Cristo morreu na cruz, Paulo morreu na cruz com Cristo, assim como você, como nós morremos com Cristo. As nossas vontades não é mais as nossas vontades. As nossas vontades agora é a vontade de Cristo. Ele diz, já, como ele completa o versículo 19, ele diz, já, versículo 19, estou crucificado com Cristo. Então, a essa crucificação ele diz, já não sou eu mais quem vive. Ou seja, meus irmãos, as atitudes de Paulo eram as atitudes de Cristo. Ele diz, não, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então a vida que Paulo tinha no mundo, na carne, ele vivia a vida de Cristo, fazendo a vontade de Cristo. Meus irmãos, a cada instante das nossas vidas, nós precisamos termos em mente isso aí. Anular a nós mesmos. Meus irmãos, quanto é difícil. É difícil de ouvir isto, quanto é mais difícil de pregar. Anular a si. Mas são os desafios da vida com Cristo. Nós precisamos nos anular. É isto que Paulo está dizendo. Porque senão, irmãos, Cristo teria morrido em vão? Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se ou compreende-se que Cristo morreu em vão. Cristo não morreu em vão. Podemos afirmar isto de forma categórica. Cristo não morreu em vão. Por isso que Ele tem feito aqui e em muitos lugares pessoas que têm morrido para si mesmo, em que a sua vontade não é mais a sua vontade. A sua vontade é a vontade de Cristo. Em todos os lugares do mundo, conforme nós vimos no relato
de missionários e campos da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Nós vimos aí que a nossa denominação tem se preocupado com isso, de anunciar um Cristo que salva, um evangelho que transforma vidas, um evangelho que faz o homem uma nova criatura. Queridos, desse texto não poderíamos esquecer de forma nenhuma que ele carrega para nós grandes lições de vida. Primeiro, que Cristo transformou o homem pecador, e somente ele, e não por obras, e não pelos feitos que fazemos. Devemos ser uma igreja que extinguir qualquer espécie de classes, de grupos, porque nós somos todos, mas todos mesmos, membros do corpo de Cristo. E todos os membros têm um valor especial. Você tem um valor especial por causa da morte do Senhor Jesus. Amém? Deus nos ajude, Deus nos abençoe, em nome de Jesus.